De novo, muito boa noite. O Bloco parte para as eleições antecipadas como o terceiro partido do Parlamento, com 19 deputados. Mas manter essa fasquia pode ser um desafio difícil. Catarina Martins, muito obrigado por vir à RTP nesta edição de Legislativas 22. Esta entrevista acontece no Dia Internacional contra a Corrupção, que é um tema caro ao Bloco desde a sua origem, e no mesmo dia em que o Presidente da República promulgou a Estratégia Nacional Anticorrupção. Até que ponto está confiante de que poderá haver aqui um momento de viragem com esta legislação, ou, na verdade, o eterno problema dos meios é que, no final do dia, determina os resultados do combate à corrupção? Bem, eu julgo que é importante ter sido promulgada a legislação. O Bloco de Esquerda tem algumas dúvidas, achamos que há matérias em que se podia ter ido mais longe, matérias em que a legislação está um pouco ao lado do que é necessário. Há matérias como, por exemplo, é incompreensível que possamos continuar a ter no Parlamento deputados que estão a uma hora a fazer uma lei e na hora seguinte, na sua consultora financeira, a ajudar as empresas a fugir aos impostos que acabaram de legislar, ou no seu consultor de advogados, nesse trabalho de, enfim, que acaba por ser um conflito de interesses permanente e que não deve acontecer. Nós preferíamos que isso tivesse ficado resolvido. E isso permanece? Permanece. Ou seja, não se acabou com esta possibilidade de acumulação de uma atividade privada em consultadoria como advogado e estar no Parlamento. Nós achamos que isto é, aliás, enfim, inaceitável, temos lutado para acabar. Como sabe, no Bloco de Esquerda, todos os deputados e deputadas estão em exclusividade, ainda que a lei não o obrigue, porque para nós não tem sentido de outra forma. Mas há outras matérias, por exemplo, que avançaram. Espero que seja desta vez que a forma como está legislado, o enriquecimento injustificado, possa dar um passo muito importante. É uma batalha que o Bloco de Esquerda faz há muito tempo, mas, como dizia bem, é preciso que haja meios, ou seja, é preciso que a Justiça tenha meios para atuar, que o Ministério Público tenha meios, que a PJ tenha meios para a investigação, e o crime económico, o crime financeiro, é um crime muito complexo, crescentemente complexo, e, portanto, necessita desses meios. Mas é preciso uma outra coisa, se me permite, que é muito importante. Ainda ontem o Bloco de Esquerda... A questão das offshores. Sim, ainda ontem estivemos com a Ana Gomes, que tem também trabalhado sobre esta matéria, nesta discussão, que é o seguinte: há, na verdade, uma parte da legislação que é feita para premiar crime financeiro e crime económico, ou seja, há uma premiar? série... como eu dizer, abrir alçapões na lei, que fazem com que o que não poderia acontecer aconteça na mesma, para quem tenha o dinheiro suficiente para contratar os escritórios de advogados que possam depois montar estes esquemas. Um deles é o recurso a offshores. É por isso, enfim, quando não há nenhuma boa razão para se recorrer a um offshore. Nunca ninguém disse que recorreu a um offshore por uma boa razão. Quando se justifica porque é que se recorre ao offshore, há sempre só duas justificações. Uma, para não pagar impostos, fugir aos impostos devido. A outra é para fugir à lei. Por exemplo, a lei de um determinado país não me permitia fazer uma coisa e, portanto, eu fiz de conta que não era eu fazendo uma offshore. E, portanto, o único caminho, nós achamos, aliás, nós fazemos essa proposta, Portugal não pode acabar com os offshores sozinho no mundo. Justamente, aliás, o Bloco de Esquerda tem dito que Portugal pode adotar um quadro legal de tolerância mínima ou deve adotar ao recurso a estas jurisdições. Mas isto, na verdade, não é um pouco demagógico, tendo em conta que não há nenhum país sozinho que possa resolver esta questão? Nenhum país sozinho pode resolver esta questão, mas dizer que os outros também fazem contenta-nos pouco no combate que temos para fazer pela frente. E é por isso que nós temos proposto, por exemplo, que seja impossível que haja contratação pública com empresas que têm sede em offshores. E temos também uma nova proposta no nosso programa. Seria uma forma de desencorajar essas empresas de ter e achamos mesmo que devemos proibir transferências para offshore. Ou seja, à luz da legislação portuguesa, uma transferência para offshore deve constituir em si mesmo um ato ilícito. Porquê? Porque não há nenhuma boa razão para recorrer a offshores. E, portanto, e claro, devíamos dar o exemplo com a Madeira, que, aliás, tem sido uma vergonha internacional. Há aqui várias coisas. O Bloco de Esquerda nunca se opôs a que uma região ultraperiférica tivesse um sistema fiscal que incentivasse a criação de emprego. Mas o que sabemos não é isso que se faça. Há todo o tipo de esquemas, emprego fictício para depois ter benefícios fiscais que não se podem ter. Enfim, é uma vergonha internacional que nos coloca até em má posição para exigirmos esta transparência. Mas podemos fazê-lo. As pessoas que agora viram, por exemplo, como João Rendeiro saiu do país e, enfim, para não falar todos os outros escândalos, BES, BPN, todos eles passaram por submarinos, tudo passou por offshores. Mas
devem perguntar-se como é que isto é possível. Quer dizer, João Rendeiro teve offshores feitos por empresas de advogados muito conceituadas que lhe fizeram um esquema que lhe permite depois também fugir. É preciso acabar com isto. E de acordo com a lei, seguindo todos os critérios da lei. Essa é a questão de fundo. Claro, e há mais uma outra matéria, só muito brevemente, que é a floresta de benefícios fiscais que nós temos, que são absolutamente opacos, que só servem para quem tem mesmo muito dinheiro fugir aos impostos. E há números avassaladores. Às vezes ouvimos dizer que o Estado é muito grande e é monstruoso. E não se fala do quanto dinheiro de impostos não está a ser pago por quem mais devia pagar, mas como tem muito dinheiro, arranja esquemas para não pagar. Ontem a Ana Gomes fazia as contas e dizia que são 22 mil milhões que saíram de Portugal em impostos não pagos nos últimos anos. Ora, veja bem, é mais do que todo o programa de recuperação e resiliência, a chamada bazuca, 16 mil milhões. 16 mil milhões. E, portanto, se nós queremos combater este crime, se queremos combater esta nebulosa que acaba por fazer com que quem deva pagar a sua parte não pague, com fragilidade para quem já está mais fraco e paga tantos impostos, com fragilidade para os serviços públicos. Se queremos acabar com estas portas rotativas, precisamos de acabar com todos estes esquemas de sombra, ter um sistema fiscal que é claro, transparente e que assim pode tratar da mesma forma quem ganha menos e quem ganha mais. Tema. O Bloco vê alguma falta de transparência na decisão da Direção-Geral de Saúde de recomendar a vacinação de crianças com mais de 5 anos, mas não divulgar os pareceres técnicos que fundamentam essa decisão, ou não? Acho aqui alguma questão ou acha que isto... Houve pelo menos alguma inabilidade. A Direção-Geral de Saúde já veio dizer que tudo será conhecido, como é normal. As pessoas têm de conhecer. Aliás, a ciência faz de dados que são públicos e que, por isso, toda a comunidade científica, do ponto de vista internacional, pode avaliar. E é assim que a ciência funciona e, portanto, seria ridículo que em Portugal também não fosse tudo público, julgo que será. E é assim que deve ser, para que as pessoas possam, com toda a tranquilidade, informar e com toda a confiança seguir as indicações das autoridades de saúde e continuarmos neste processo de vacinação que no nosso país, felizmente, temos uma população que compreende essa responsabilidade. Estamos a caminho das eleições. O Bloco de Esquerda tem neste momento 19 deputados, teve 9,5% dos votos. Acha difícil manter esta fasquia no dia 30 de janeiro? As pessoas irão votar no dia 30 de janeiro e nós olhamos sempre com muita humildade para que as pessoas decidirão, não é? Que é isso que devemos fazer. Mas, na verdade, para o Bloco de Esquerda, julgo que a disputa é mesmo não só manter-se como terceira força política, como ser mesmo capaz de aumentar o seu grupo parlamentar. Nada está decidido, as eleições vão decidir. E veja bem, um Bloco de Esquerda como terceira força política era uma garantia, por um lado, de haver força à esquerda para debater matérias tão fundamentais como os salários, a saúde, os serviços públicos do nosso país, a resposta climática, mas também dar uma lição à extrema-direita, que é importante que o nosso país seja um país que defende bem a democracia e os direitos, e, simultaneamente, enfim, acabar com alguma ponderação que às vezes existe sobre o Bloco Central e que nunca trará nenhuma solução ao país, só trará mais problemas. E, portanto, enfim, eu diria, quem não quer premiar a arrogância de António Costa, que quis ir a eleições para ter uma maioria absoluta, sabe que conta com o Bloco de Esquerda para todas as soluções que contam na vida das pessoas e que o Bloco de Esquerda, como terceira força política, é essa garantia. Mas o Bloco está preocupado com as sondagens que têm revelado uma proximidade crescente do Chega ao Bloco. Se efetivamente o Chega passar a terceira força política, como algumas sondagens sugerem, isso será também uma derrota do Bloco? A sondagem da RTP, por exemplo, coloca o Bloco de Esquerda como terceira força política. Na verdade, as pessoas decidirão com o seu voto. O que eu sei é que em Portugal há um país de gente que trabalha, de gente que acredita na democracia, que construiu os serviços públicos e que seguramente quer as soluções construídas com muita distância da extrema-direita e sabe que é com o Bloco de Esquerda que pode contar. Também tenho afirmado que para o Partido Socialista o plano A é a maioria absoluta e o plano B é um entendimento formal ou informal com o PSD. Um novo entendimento à esquerda, do seu ponto de vista, para o Partido Socialista é apenas a terceira opção? Lá no fundo. Nós não estamos à espera que durante as eleições o Partido Socialista mostre disponibilidade para um entendimento à esquerda. Enfim, o Partido Socialista nunca a mostrou verdadeiramente em tempo eleitoral. E a ideia do Bloco Central é um bocadinho a ideia para ficar tudo na mesma. Ou seja, acaba por não ser muito diferente da ideia de uma maioria absoluta do Partido Socialista. Mas tudo na mesma relação, não é em relação àquilo que existia. Que existiu desde 2015. Não, em relação ao momento em que estamos agora. Veja bem, nós temos problemas com a saúde e com o Serviço Nacional de Saúde.
o PSD quer privatizar o SNS. Como é que vai ser um bloco central que vai resolver os problemas do SNS? Ou temos, por exemplo, um enorme problema porque os salários estão estagnados e mesmo a cair nas profissões mais qualificadas e nas gerações mais jovens. Enfim, o que tem subido é o salário mínimo nacional. Ora, não será seguramente com o PSD, que nem o salário mínimo nacional quer subir, que se vai resolver um problema enorme da nossa economia. A subida do salário mínimo nacional, Catarina Martins. Não, o Rui Rio, aliás, na sua campanha interna contra Paulo Rangel, foi muito claro, dizendo que o salário mínimo nacional não devia subir. E, portanto, nós sabemos que não é nunca com a direita que vamos resolver um problema grave que temos de salários, de perspectiva, de horizonte. Mas é isso que, do seu ponto de vista, esta vitória de Rui Rio prefigura? Ou é uma ideia que sai reforçada com a vitória de Rui Rio? A possibilidade, de facto, de um entendimento entre o PS e o PSD saiu mais reforçada? O que é preciso é que quem quer resolver os problemas escolha. É bom lembrar o seguinte, para o Partido Socialista é verdade que é confortável a ideia de que ou terá a maioria absoluta ou, se for preciso, terá lá o PSD. Mas vamos olhar para os problemas. Já para não falar do Serviço Nacional de Saúde, dos salários, das pensões, de que o Bloco tem falado tanto. Pensemos, por exemplo, nas escolas. Nós temos dados dos sindicatos que nunca foram desmentidos, cerca de 30 mil alunos em Portugal que neste momento não têm professor de todo, ou pelo menos não têm professor a alguma disciplina. Ano após ano temos passado esta vergonha nacional do segundo período de aulas começar com alunos sem professores. Ora, em 2019, quando o Bloco de Esquerda lutou para que houvesse uma carreira e uma contagem de tempo de serviço dos professores, para que quem é professor quisesse continuar a ser professor, para que mais pessoas quisessem ser professores, o Partido Socialista não quis e foi o PSD que roeu a corda aos professores para deixar tudo na mesma não, tudo pior, porque a cada ano que passou os professores foram perdendo poder de compra e sentindo mais desvalorizada a sua ação e agora chegamos aqui e temos um problema não ter professores suficientes na escola. E é por isso que estas eleições devem ser sobre as soluções e não sobre se o PS e o PSD se podem entender um com o outro numa espécie de conspiração para não resolver nenhum dos problemas do país. Nós precisamos que os problemas sejam resolvidos. Não lhe parece que alguns eleitores poderão penalizar justamente o Bloco de Esquerda e eventualmente o PCP, mas é consigo que eu estou a falar, considerando que, na verdade, foi a esquerda, ou é a esquerda, os partidos à esquerda do PS que estão a tirar o Partido Socialista justamente para os braços do PSD? Julgo que não tem nenhum sentido, isso já foi muito debatido, aliás, sobre o orçamento. O Partido Socialista recusou qualquer passo que resolvesse problemas do país. Mas quando, por exemplo, tivemos um acordo, houve estabilidade porque havia um caminho que o país estava a seguir. E eu acho que neste momento nós precisamos de um novo ciclo. Precisamos de olhar para o futuro, para os problemas do país. E aquilo que nós aprendemos neste tempo é que o que a esquerda veio dizendo, na verdade, tem uma enorme adesão à realidade. Veja bem, nós dizíamos que no Serviço Nacional de Saúde era preciso discutir as carreiras. Agora, o diretor do IPO vem dizer, porque por não lhe permitirem, o IPO, como sabe, perdeu 200 profissionais, mal acabou o estado de emergência, os profissionais de saúde puderam sair, ou seja, já não estavam obrigados a ficar mesmo contra a sua vontade. Dizia o diretor do IPO que, por lhe recusarem progressões na carreira de cerca de 200 euros, neste momento gastam milhares de euros a contratar prestações de serviço fora do IPO. Ou seja, pela esta intransigência de ir às carreiras do SNS, o SNS está a gastar mais dinheiro e está mais fragilizado. Aliás, tivemos demissões agora na Guarda, em Lisboa, enfim, temos tido várias. Nas questões do trabalho, por exemplo, já depois do Orçamento de Estado, veio o líder dos sindicalistas do Partido Socialista, enfim, dizer que era preciso retirar o que está ainda da Troika na legislação laboral. Ou seja, nós temos no coração do Partido Socialista tanta gente a dizer que aqueles avanços eram necessários. E mesmo em relação às pensões e ao fator de sustentabilidade, a OCDE, que como sabe, enfim, o Bloco de Esquerda raramente poderá citar a OCDE, insiste muito em manter uma espécie de mão de obra barata em Portugal e nós recusamos esse caminho para o nosso país, mas a própria OCDE vem dizer que não tem sentido manter uma dupla penalização em pensionistas, tendo o corte à cabeça de fator de sustentabilidade para alguns casos. Portanto, eu acho que com o tempo fica absolutamente claro que é preciso sair deste espartilho que não dá soluções ao país e começar a discutir. Vamos discutir habitação, vamos discutir as escolas. No SNS, Catarina Martins, o Bloco defende que a saúde deveria ser um território exclusivamente público, ou não?
na verdade, nunca o defendemos, até por uma razão. Estou a perguntar-lhe justamente para clarificar se nós não do podemos, Bloco sobre a saúde. O país não consegue sobreviver apenas com a capacidade instalada do Serviço Nacional de Saúde. Há até áreas, imagina, diálise, é quase integralmente privada. O que nós não aceitamos, portanto, e o Bloco de Esquerda nunca propôs, acaba-se toda a contratualização com privados e vai agora o SNS fazer tudo. Sabemos que isso é impossível. Eu fiz esta pergunta porque vejo muitas vezes um ataque, se me permite a expressão, do Bloco de Esquerda aos serviços privados da saúde. Mas só para concluir. Os serviços privados pela saúde são financiados pelo Estado, como sabe. Fui verificar os números e são impressionantes. Há 3 milhões e 200 mil portugueses que neste momento têm seguros de saúde e que os utilizam em serviços privados. E entre 1999 e 2019, o INE foi fazer uma análise da evolução da presença dos privados e verificou, de facto, um reforço do peso do setor privado ao nível das consultas médicas, das cirurgias, dos internamentos, dos atendimentos em serviços de urgência, numa série de áreas ligadas à saúde. E a minha pergunta era se acha que o Serviço Nacional de Saúde teria condições para receber todas estas pessoas que neste momento são atendidas, de facto, na saúde privada e que se a saúde privada não existisse, provavelmente conduziria ao caos no Serviço Nacional de Saúde. Nós sempre defendemos que isso não podia ser feito assim. Agora, o que nós não aceitamos é que o Serviço Nacional de Saúde vá encolhendo e contratualizando cada vez mais com os privados, nos termos em que os privados querem. E por 2 razões. Em primeiro lugar, que os privados não respondem às necessidades do país. Veja quando começou a pandemia. Se nós tivéssemos tudo entregue aos privados, bem, as pessoas tinham ficado à porta dos hospitais sem tratamento, como aconteceu nos Estados Unidos da América e noutros países. Os privados não quiseram receber doentes Covid. Eu estive no Algarve. Isso numa primeira fase. Não, mas mais grave do que isto. Eu estive no Algarve e uma das responsáveis pelos cuidados de saúde no Algarve contava-me, como sabe, no Algarve foi muito contratualizado com o privado, deixou-se o SNS com muito pouca capacidade, que até os doentes oncológicos, a meio de tratamento, viram as portas das clínicas fechadas onde estavam a ser acompanhados. Portanto, o que nós sabemos é que este mecanismo de ter cada vez menos capacidade do SNS e contratualizar cada vez mais tem 2 problemas. Deixa os utentes descalços, faz os utentes, aliás, andarem de um lado para o outro, faço o exame aqui, a consulta aqui, em vez de serem seguidos num mesmo sítio, que era muito mais confortável e dava muito mais segurança e tranquilidade aos utentes, e ainda por cima gastamos imenso dinheiro, muito mais dinheiro, com menos cobertura de saúde. Mas, e, portanto, o que nós precisamos é um SNS que seja articulado, bem... Significa que, do ponto de vista do Bloco, é possível manter as duas esferas, a pública e a privada, na área da saúde? Nós nunca propusemos o encerramento dos privados. O que nós dizemos é que o Estado tem a obrigação de ter um Serviço Nacional de Saúde que garante cuidados de saúde a toda a gente, em todo um território, de qualidade e com igualdade. Onde há falta, naturalmente terá de contratualizar. Mas não cabe ao Estado provocar o colapso do SNS para nos pôr nas mãos dos privados. Isso é que é, enfim, uma absoluta irresponsabilidade. E isso, infelizmente, está a acontecer. E é isso que nós queremos travar. No programa económico do Bloco de Esquerda, um dos eixos é justamente a recuperação do controle público sobre a banca e sobre empresas estratégicas, nomeadamente nos transportes e da energia. No caso da banca, qual é, de facto, a ideia do Bloco? Que bancos é que deveriam ser nacionalizados? Depois gostaria de falar de energia também, porque é fundamental na crise climática até que vivemos. Mas sobre a banca, quero dizer o seguinte: nós temos colocado milhares de milhões de euros nos bancos. O novo banco, como sabe, não devolve um tostão do que recebeu nem devolverá. Aliás, a Lone Star fez o negócio da sua vida quando comprou o novo banco, cerca de 1.000 milhões de euros para comprar o banco, e o Estado põe lá... Os famosos 3.900 milhões e o Estado põe lá devolver. 4.000 milhões de euros que nunca serão devolvidos, portanto, na verdade, já recebeu... Nós pagámos 3.000 milhões de euros à Lone Star para ficar com o banco, em vez de ser um banco do Estado, e é um banco que tem, por exemplo, uma enorme presença. Esse devia ser um banco público. Mais algum ou fica... Nós temos defendido, a Lone Star devia ser um banco público, até porque a sua carteira, tanto na sua presença junto das PMEs, tem muito dinheiro do Estado, tem uma presença no tecido económico muito importante para Portugal, e eu chamo a atenção que o novo banco, e não só, tem uma carteira muito importante do ponto de vista da habitação. E nós temos dinheiro do Estado no novo banco mais, noutros menos. De créditos ou de imóveis?
Imóveis mesmo. E venderam os imóveis a fundos sucessivos que ficam em offshores, ninguém sabe onde é que estão, e que desataram a despejar as pessoas das suas casas e aumentar a especulação imobiliária. Quando o que nós precisamos em Portugal é de ter um parque de habitação público, porque nós vivemos num país absurdo em que a renda de uma casa é mais alta que um salário. As pessoas não conseguem ter uma casa. E quando nós precisávamos de um parque público de habitação, até porque, ao contrário de outros países europeus, Portugal não tem um parque público de habitação que regula o mercado de arrendamento de uma forma geral, na verdade, todo o dinheiro que nós metemos nos bancos, seja no novo banco este dinheiro direto, seja mesmo a participação que mantemos noutros bancos, com mecanismos fiscais, como os ativos por impostos deferidos, etc. São mecanismos complicados, mas na verdade é dinheiro público que lá está. Deviam dar a capacidade ao Estado de pelo menos ser parte da decisão que esses bancos tomam e ter impedido, por exemplo, que andassem a fazer com os fundos abutres imobiliários os despejos que fizeram e deixar tanta gente sem casa, quando a oportunidade que tínhamos, já que já pagámos, era utilizar precisamente esses imóveis para responder ao direito à habitação, que é tão importante. Relativamente às empresas de transporte e energia, quais é que, do seu ponto de vista, deveriam voltar para o controle público? Eu não sei se as pessoas têm noção, mas Portugal não tem controle público de nada da sua energia. Foi privatizado tudo. Até o controle de que energia entra no país, como e como é que ela é distribuída. E é possível voltar atrás? É uma coisa que poucos países no mundo fizeram, privatizar tudo. Nós privatizámos a REN, privatizámos a EDP, empresas públicas, investimento público ao longo dos anos, e ficámos mesmo sem controle nenhum. Quer dizer, digamos assim, que há uma parte da nossa soberania que nos foi retirada. Nós estamos aqui com energia, felizmente, senão não podíamos estar aqui nesta entrevista, e o nosso país não tem nenhum poder de decisão sobre uma matéria fundamental, eu diria logo, à sua segurança. E, portanto, a REN, seguramente, pelo menos a central de despacho da REN, que era a primeira proposta que fizemos, ou seja, quem decide a energia que nós temos, tinha que ser pública. E há depois uma outra matéria. Mas há possibilidade que isso seja execuível? Ou não? É um ideal que o Bloco tem, mas não, perante as claro que é circunstâncias... execuível. Não há países no mundo que não têm nenhuma soberania sobre a sua energia. É, no mínimo, negociar a capacidade do Estado de intervir sobre a energia. E depois nós temos o outro problema, que é nós temos que fazer uma transição energética. As alterações climáticas não são lá no futuro, não são um problema que aí vem. Nós temos... As novas gerações têm direito a ter o seu futuro. E nós, porque as alterações climáticas já cá estão. E isso vai exigir uma alteração energética, enquanto um Estado não tem nenhum poder sobre a sua energia, é muito complicado. Devo dizer, ainda por cima, que o Estado passa a vida, na verdade, a premiar os privados a quem vendeu e continua matérias inexplicáveis, como, por exemplo, não cobrar impostos à EDP. Ainda estamos à espera de saber porque é que a EDP não pagou os 100 milhões de euros pela venda de 6 barragens. Ou seja, são empresas que vivem de negócios que o Estado garante o seu rendimento. Só para compreender melhor, e o Estado não manda nada. Poderia ser feita essa reversão? A primeira proposta que nós fizemos, porque sabemos que estas coisas têm de ser faseadas, era ter o controle do despacho da REN. Ou seja, digamos assim, o coração do sistema, o que garante que a energia entre em Portugal. E depois fazer este trabalho faseadamente. No plano europeu, o Bloco continua a defender que Portugal se deve desvincular do Tratado Orçamental, que impõe limites à dívida e ao déficit. Veja bem, aqui há uns anos parecíamos tão isolados, não é? Querem desvincular-se do Tratado Orçamental. Sabe que agora os deputados e as deputadas do Partido Socialista votaram já no Parlamento Europeu para que o Tratado Orçamental não pudesse ser legislação europeia. E, portanto, se calhar a posição do Bloco de Esquerda não era assim tão fora da necessidade. O que é que acontece? O Tratado Orçamental impede os países de fazer os investimentos necessários. Vale a pena dizer que mesmo os próprios limites estão neste momento também a ser negociados. Está tudo suspenso. O Tratado Orçamental é de tal forma errado que cada vez que há uma crise, a União Europeia suspende o Tratado Orçamental. E tratados que têm de ser suspensos cada vez que há uma crise, quer dizer que são um problema. Porquê é que nós queremos tratados que são um problema? Na verdade, o caminho que foi feito, desde a crise financeira, agora com a crise pandémica, vem dando razão ao Bloco de Esquerda nesta absoluta necessidade de mudar tratados europeus. A posição um pouco subserviente do governo português sobre estas matérias é
não tem muito sentido, nem sequer casa com as posições que os próprios eurodeputados do Partido Socialista vão tendo de volta e meia no Parlamento Europeu e, sobretudo, Portugal devia fazer parte de uma aliança, até com os países do sul da Europa, que foram mais prejudicados com a crise financeira, que são mais vítimas de um euro que foi construído de forma assimétrica, para que os países do sul fossem uma espécie de repositório de mão de obra barata da Europa, que é algo que nós não devemos querer ser. Devemos querer ser um país com uma economia qualificada, com salários qualificados, e Portugal devia trabalhar essa aliança para mudar a Europa, mais do que talvez ficar numa espécie de governantes bons alunos que depois têm cargos europeus, mas deixam Portugal na Europa muito fragilizado. Catarina Martins, muito obrigado por ter vindo esta noite à RTP, este Legislativas 22. Faltam 52 dias para as eleições antecipadas, de 30 de janeiro. A todos, muito obrigado e boa noite.